Boa noite a todos, obrigado pela presença, em nome da CNTA, que eu estou aqui representando. E, candidato, tem uma pergunta aqui do Dalberto Gonçalves, da Tribuna Popular Online. Eleição após eleição, os políticos brasileiros utilizam o ópio dos eleitores, formado pelo tripé: educação, segurança e saúde. Porém, ano após ano, não existe um município ideal, tanto como é pregado nas campanhas. Por qual motivo as pessoas devem acreditar que o Senhor resolverá os problemas de educação, segurança e saúde em Limeira? Legal a pergunta. O Dalberto está certinho e eu também estou que nem ele. Eu não acredito mais em política. Tanto é que eu estou falando que eu utilizo a política para chegar no cargo. Mas isso é típico de politiqueiro, pessoas que querem galgar degraus na política, pessoas que querem ter o seu crescimento político e quer fazer carreira política. Por esse motivo, ele está pouco preocupado com como vai a educação, como vai a saúde da sua cidade. O que ele quer é carreira política. Hoje ele sai candidato a vereador, amanhã prefeito, amanhã deputado federal, deputado estadual, senador, presidente da república, e o céu é o limite. Infelizmente, quando a gente fala que politicagem, politiqueiros usa o povo como trampolim para os seus ideais políticos, talvez até para o seu ganho financeiro, é por isso que nunca dá certo. Por isso eu falo muito que eu sou administrador, eu não estou na política para ter benefício, não preciso da política para ter benefício. Eu tenho meus negócios, minha empresa, minha fazenda, meios de comunicação. Se amanhã não ganho, eu volto lá e continuo minha vida normal. Não preciso depender do salário político para mim sobreviver. Você tem pessoas que, se ficar sem ganhar, ele morre de fome. Por esse motivo, nós temos que aprender bem a votar em quem precisa da política, quem não precisa da política, quem quer ajudar o seu povo e quem não pensa no seu povo. É esse o motivo que eu sou diferente de tudo que está aí. Eu acho muito interessante quando chega um candidato hoje que está há 14 anos como vereador e diz assim: é hora de trabalhar. Engraçado, eu achei que quando começou há 14 anos atrás já para trabalhar já, né? E agora que é hora de trabalhar. Felizmente, nós estamos atrasados na questão do trabalho. Nós precisamos, quando assume, começar a trabalhar para o povo. Não importa como, todo mundo tem capacidade, todos nós temos ideais e todos nós podemos fazer alguma coisa, desde que tenha vontade, e não ficar fazendo politicagem, o que é bom, o que dá voto, o que não dá voto. A pessoa que sentar na cadeira do prefeito e ficar pensando, o que eu vou fazer para ter voto na cidade, com certeza a população da cidade vai estar perdendo. E não é o meu caso. Eu vou estar lá para ver o que é bom para a minha cidade, para o meu povo, e não o que é bom para a minha carreira política, que não me interessa ser político. Fui candidato apenas uma vez, sendo deputado estadual. Por quê? Foi na época da minha de corte, onde os partidos tivessem 2% do país, ia cair fora da lista. Eu fui obrigado a sair. Eu sempre quis ser prefeito da cidade. Eu sou executivo, não sou legislativo. Não tenho perfil para fazer leis. Eu tenho perfil para construir, para fazer obras e dar uma boa vida para as pessoas. Obrigada, candidato. Eu vou fazer a segunda pergunta do Dalberto. O Tribunal de Justiça autorizou a Guarda Civil de Santa Bárbara a atuar com poder de polícia por força de liminar. Por enquanto, os guardas não podem atuar como polícia, a não ser em apoio à PM ou à Polícia Civil. Sendo o prefeito obrigatoriamente um cumpridor de leis, como a guarda poderá continuar a agir contra o crime em Limeira? Hoje a guarda parece um grande serviço para a cidade, é pouco valorizada. Hoje acredito que a cada 10 ocorrências, 6 é da guarda. Então a guarda é de suma importância para a cidade. Pena que ainda não foi oficializado isso para ter poder de polícia. Eu sou a favor da guarda estar na rua, na repreensão, e colocar vigilantes patrimoniais. Nós não precisamos de guarda armado com colete à prova de bala para cuidar do prédio público. Nós precisamos de vigilantes patrimoniais. Então nós vamos pensar em criar vigilantes e colocar realmente a guarda na rua para dar sustentação para a polícia, na segurança e fazer com que a população seja e se sinta mais segura. Candidato, Carlos Pancieri, do Dicas de Pescador, assunto, escritura do SECAP. Em 1980 foram entregues as casas e até hoje os moradores não têm a escritura. Se eleito, o que o senhor pretende fazer? Nós pretendemos criar um local da prefeitura
e o Gasol conhece melhor que eu ainda, que já tem um sistema para recuperar isso aí, para passar as figuras definitivas. Não só lá, como alguns outros bairros da cidade também. O bairro do Belinho mesmo também, né, Zóio? Então tem 3 ou 4 bairros nessa situação. O SECAP é mais antigo, realmente faz mais de 30 anos que nessa situação. O que nós precisamos é vontade política, vontade de resolver os problemas. O que a gente não vê ultimamente é vontade política na cidade. A gente, quando levanta de manhã, você tem que ter uma vontade política. Vou levantar da minha cama, vou tomar um banho e vou fazer física hoje, vou fazer isso, vou trabalhar. Se você não levantar com essa vontade, você não faz nada, fica deitado na cama o dia inteiro. Então, o que nós faltamos, o que nós precisamos é pessoas comprometidas. O prefeito não pode dormir em serviço. O prefeito, quando ele está lá de plantão, ele tem que estar trabalhando, não pode estar dormindo. Por esse motivo, então, nós temos que todo o compromisso e o respeito para fazer que funcione bem essa prefeitura. Com respeito e vontade política. Os casais podem completar melhor, ele conhece bem, acho que é a cidade feliz, cidade. Bom, gente, na verdade é o seguinte, com relação ao SECAP, existe um entrave jurídico nisso tudo, mas eu acho que faltou realmente vontade da prefeitura de debruçar sobre esse problema, já que o bairro é um bairro construído, entregue com dinheiro público. Então a prefeitura deveria ter resolvido isso já há mais tempo, e nos últimos 5, 6 anos ou 8 anos aí praticamente pouco se falou sobre isso. São entraves jurídicos de desapropriação de terra, de pedidos de reintegração de posse à época da construção, de 1980, e isso gerou aí um problema enorme. Só que faltou realmente vontade das pessoas de resolver isso. No Belinho mesmo nós temos o mesmo problema. A empresa que construiu o loteamento, entregou os lotes para os moradores, não passou as escrituras. Hoje essa empresa está falida, com um monte de ações de penhora sobre os seus bens, e aqueles lotes que não foram passadas as escrituras entraram nos bens dessa empresa, continuaram como sendo bens dessas empresas, e hoje estão penhorados, estão lá aqueles moradores, 2.600 lotes, também sem condição de fazer escritura e comercializar e resolver o seu problema, que é a maior, o que todo mundo busca na sua vida, né? Ser proprietário pelo menos da sua casa. E isso realmente, esses 2 bairros estão sofrendo muito com isso. E o pessoal do Belinho Neto já vieram conversar com a gente. Outro dia eu e tal andamos pelo bairro, conversamos com diversos moradores. Vamos tentar buscar solução. Não é fácil, vocês sabem disso. Estamos falando aqui para diversos advogados que conhecem bem a situação quando acontece algo parecido com isso. Mas a prefeitura tem que entrar nisso e tentar resolver a situação. O que o Quintal disse que eu poderia falar é o seguinte: muito tem se falado de que o município precisa ter administrações regionais, subprefeituras, e nós entendemos que o município de Limeira, que tem um orçamento hoje de 800 milhões de reais para 300 mil habitantes, isso em números redondos, não suportaria subprefeituras com esse orçamento fatiado. Nós iríamos ter perdas orçamentárias para poder gerenciar e administrar o município. Mas nós podemos sim facilitar a vida das pessoas nas mais diversas regiões, colocando lá no bairro os serviços essenciais que a população precisa, e quando precisa tem que se socorrer da prefeitura aqui no edifício Prada. Então a pessoa sai de lá do Novo Horizonte, sai lá do Belinho Neto, para vir pegar uma certidão na prefeitura, paga R$ 8,60 de taxa, mais R$ 5,70 de ônibus. Ela poderia resolver isso na internet ou no centro descentralizado da prefeitura, no núcleo de apoio à população. Aí sim nós teríamos não subprefeituras, mas a população mais periférica sendo atendida com muito menor custo e com muito mais rapidez, se é isso que se busca. Obrigada, candidato. Eu vou informar que nós temos várias perguntas, não sei se será possível que ele responda a todas. Aquelas que não forem respondidas aqui, o candidato pode levar e eventualmente responder por e-mail, conversar com as pessoas. Algumas têm telefone, e-mail aqui. O Cícero Leandro Costa, do Sindicato de Alimentação. Quais são os seus planos para o aeroporto de Limeira, que só se encontra no papel?
É uma novela que eu escuto faz 40 anos. Desde que comecei com o curso de piloto no aeroclube da cidade, eu escuto essa conversa. Já passou da hora. Quando a gente fala em gestão e administração, gente, nós não falamos em politicagem. O gestor público hoje tem que ter condições de muitas vezes conseguir fazer obras sem depender do orçamento da prefeitura. Eu explico como. Lá atrás, quando me candidatei, eu falei que fazer um grande aeroporto na cidade. Não é nesse local que eu achei que foi o local mal escolhido. Mas vamos dizer que já está que fique. Mas eu falei em desapropriação e venda daquela área do aeroporto hoje, onde já foi desapropriado, logicamente, e vender para uma companhia. Uma empresa seria um empreiteiro para fazer um grande loteamento. Com esse dinheiro, nós conseguiríamos fazer um aeroporto com estação de embarques, lugares, iluminado e balizado, e também com equipamentos de pouso. Isso seria muito fácil e viável. Mas resolveram deixar lá parado e colocar 25 milhões na terraplenagem desse aeroporto, que ainda não está nem com 60% dele pronto. Esse aeroporto vai passar de 50 milhões hoje. Um dinheiro tirado do orçamento, onde nós poderíamos recuperar todas as ruas da cidade de Limeira e deixar a Limeira uma maravilha, com 53 reais. Mas tudo bem, tem que terminar em Salaguá. Mas o que eu faria com a área do aeroporto hoje? Faria a mesma coisa. Eu colocaria um projeto para a Câmara Municipal para vender a área e construiria esses viadutos que tanto faz falta na cidade. Isso sem tirar um centavo dos cofres da prefeitura. E o aeroporto, sim, nós temos que terminar. Eu sou piloto de linha aérea, o meu sonho era ser comandante, quer dizer, eu sou comandante e voar pelo planeta todo. Mas de repente eu me dei com o meu comércio e deu tudo certo, estava na hora certa, no lugar certo, e criei esse ramo de bijuteria na cidade. Onde, bem ou mal, nós temos quase 50 mil pessoas trabalhando nesse setor. Que foi eu que desenvolvi, eu que criei ele, tenho orgulho, e se depender de mim, vai crescer cada dia mais. Por esse motivo, eu deixei, então, de seguir a carreira. Eu sou piloto de linha aérea, hoje posso partir em qualquer lugar do mundo, e ter meu próprio avião, para mim, levar a mercadoria para o Nordeste, que foi o meu grande empreendimento no começo da minha vida, a Bahia para cima. E eu que abri esse mercado no Brasil todo e todos os países. E primeiro a vende hoje foi porque um dia eu montei no avião, pus a malha nas costas e fui lá levar esse mercado para esses países todos que hoje vem buscar na cidade. Limeira se tornou conhecida mundialmente pelo setor de folhado, onde eu tenho orgulho de dizer que eu comecei, eu que criei, eu que terceirizei, sendo que na década de 80, ninguém fala de terceirização hoje. Hoje todas as grandes multinacionais falam de terceirização. Eu já fazia isso há 30 anos atrás. Por quê? Porque eu gosto de sempre olhar além do horizonte. Estou que nem meu amigo Alberto Carlos, né? Além do horizonte está de quê? Tem pessoas que olham apenas no umbigo, na frente, né? Eu gosto de olhar bem longe. Por esse motivo, eu acredito no aeroporto. Todo país que não quer desenvolvimento, toda cidade, no Caribe, se vocês forem para o Caribe, onde quer preservar e não quer desenvolver, não se faz aeroporto. É assim que funciona lá. Onde você põe aeroporto, significa desenvolvimento. Está em Campinas, com Viracopos, que é o maior aeroporto de carga da América Latina e está criando mais ainda. Então, se nós precisamos de desenvolvimento, nós precisamos de um aeroporto, sim. Esse aeroporto tem que ser terminado e tem que ter local para nós escoarmos a produção nossa. Pois não. Com relação ao aeroporto, eu tive a oportunidade de falar pessoalmente com empreendedores, empresários que têm as suas empresas voltados para o ramo aeroviário. E demonstraram interesse de trazer as suas empresas para Limeira, desde que Limeira tivesse uma pista compatível com aquilo que eles precisavam para o desenvolvimento dos seus negócios. Por exemplo, nós temos duas empresas aqui em Sumaré. Uma monta avião, compra avião nos Estados Unidos, monta aqui, até o seu Nelson Gonçalves, nome de cantor, é o proprietário da empresa, e o seu vizinho faz tapeçaria de avião, que é também um serviço especializado, todos nós sabemos disso, e não possui uma pista compatível para o seu negócio. Só esses dois já estariam aqui instalados se a prefeitura tivesse dado prioridade para o nosso aeroporto ser também um polo de desenvolvimento econômico. Eu estive uma vez num congresso sobre aeroportos
onde eu ouvi da pessoa que é o responsável pelo sistema aeroportuário dos Estados Unidos, dizendo que o aeroporto hoje é um local onde também desce avião. Então nós precisamos pensar em desenvolvimento, olhar para frente, que o aeroporto pode trazer para a cidade de Ribeira um desenvolvimento enorme, se nós soubermos aproveitar essa oportunidade que está aí. Zé, eu sei que a plateia não pode fazer perguntas diretas, mas o candidato podia responder. Você tem o privilégio de conhecer Limeira de cima. A gente sabe que no município de Limeira a área rural é curta. Onde seria o melhor lugar para o aeroporto, então? Já que você acabou de dizer. É difícil. E lá não seria o melhor lugar. É difícil. Nós temos o melhor local para o aeroporto, onde construir aquela cerâmica ali em Limeira, Piracicaba, sem gastar muito dinheiro, onde tem aquela cerâmica. Seria o lugar mais ideal que nós temos no momento, plano, sem gastar muito dinheiro. Porque no aeroporto, logicamente, você precisa hoje uma mesa para gastar o mínimo de terraplanagem, como gastou 25 milhões ali, com 25 milhões nós asfaltavam, balizavam, com hangares, desembarque, iluminação. E ali que gastou tudo hoje, tem que gastar mais um tanto. Porque eu me recordo que um dos maiores críticos da instalação do aeroporto ali, o Gasoli deve se recordar disso, era o Dr. Joaquim, que presidia a preservação, justamente por ali ao lado do Ribeirão do Pinhal, e ele defendia que era uma das reservas de água do município de Jundiaí. E a prefeitura acabou levando para lá o aeroporto. Só para vocês terem uma ideia do aeroporto, nós vemos em Jundiaí hoje, já está lá faz quase 8 anos, 9 anos, em Jundiaí. Eu gasto daqui Jundiaí 1 hora, 1 hora e 10 para pegar meu avião, e gasto Jundiaí na fazenda 1 hora e 50. Então, para vocês verem a dificuldade que nós temos hoje sem aeroporto na cidade. E me permite um tempinho ainda, eu tive com o Bortolã na época que ele era presidente da Câmara, falando com a dona Hermílio, quando ele estava comprando indústria de suco, que ele ia instalar indústrias aqui. E prometeu para a gente que vinha. Foi quando a sua seu comparecimento se deu, foi quando ele falou para nós que não andava mais de charrete, que ele andava de avião, não podia montar uma empresa numa cidade que não quer aeroporto para ele descer. Antônio Hermílio de Moraes nos falou isso, não lembro bem a época, mas foi em 87, 86, quando o Bortolã era presidente da Câmara Municipal, então falecido com o Bortolã. É isso, nós tivemos que ouvir um empresário na época, estamos falando de 20 e tantos anos atrás, né? Onde já se solicitava o aeroporto para os empresários vir para a cidade. Mas infelizmente esse tempo passou e nós estamos aqui para recuperar esse tempo perdido e mostrar que Limeira tem capacidade e tem tudo para dar certo. Obrigada, candidato. A Diomara Aparecida Fischer, do Sindicato de Alimentação Limeira. O que o senhor pretende fazer em relação aos animais que são abandonados e morrem nas ruas aos montes da cidade? Isso foi exatamente o programa que fizemos há pouco tempo na eleitoral na TV, que o grande projeto nosso é criar uma clínica veterinária municipal 24 horas, e tem muita gente falando em hospital veterinário. Eu me contento que quem não tem nada, uma clínica já é muito bom. Eu não posso pensar de forma nenhuma, por mais que eu amo os animais, eu quero ter essa clínica, parceria com clínicas privadas para fazer o trabalho também, para tirar essa emergência toda, e ao mesmo tempo um furgão, acompanhando os bairros todos, justamente para assistência para esses animais. Você nota que, infelizmente, tem pessoas falando de hospital veterinário. Eu não posso pensar no hospital, isso é muito grande tudo isso. Eu não posso pensar no hospital veterinário, sendo que nós não temos condições nem lei com os doentes humanos nossos. Então, vamos pensar numa clínica veterinária que está dentro do orçamento da prefeitura, um furgão para correr os bairros pelo atendimento e principalmente fazer parceria com as clínicas, justamente para a gente tirar essa demanda que aí está e na castração, né, gente? Senão daqui a pouco vai ter mais animaizinhos aí. Estou falando exatamente de cachorro e gato, né? Nós precisamos resolver o que está aí. E por isso faz parte do nosso governo, dos nossos planos aí também. Obrigada, candidato. A Patrícia, da OAB, pergunta: segurança nas escolas. Como afastar os traficantes dos nossos alunos? Primeiro, polícia na rua, aumentar a ronda escolar, aumentar o efetivo da guarda. Eu tive também em Curitiba vendo as escolas que estão sendo monitoradas por câmeras hoje. O que nós temos hoje aí, o monitoramento, vocês vão se surpreender, o monitoramento nosso vai até às 18 horas só. Por isso, quando acontece um crime 6 e 5, ninguém sabe quem foi, porque está desativado. E quando eu tive Volta Redonda, quando na época do Arda Médico, com delegados, foi justamente para aprender um pouquinho sobre o monitoramento.
onde se colocou monitoramento perfeito em cidades como Volta Redonda, diminuiu 70% e 80% da criminalidade. E nós queremos implantar isso aí, eu achei que ia ser feito assim. Infelizmente não foi. Mas nós precisamos de câmaras monitorando as escolas fora, porque os bandidos estão na porta da escola hoje atrás das crianças, e também na área comum. Porque tem bandidinhos que nós temos informação que está dentro da escola vendendo droga. Então, na área comum da escola e na área externa, aumentar a ronda escolar da polícia e também botar essas câmeras para vigilar as escolas. Então, aí a gente consegue diminuir bastante a criminalidade, porque nas cidades que eu fui acompanhar, 70% e 80% foi eliminado. Obrigada, candidato. O José Matos de Nóbrega, ele pergunta, vou tentar resumir sua pergunta aqui, mas, senhor Quintal, o senhor está diante de suas promessas para solucionar todos os problemas da cidade. O senhor não tem medo de que, ao se deparar, né, quando chegar no cargo e se deparar com a situação, verificar que o orçamento está engessado demais e vai lhe permitir apenas tocar a máquina? Não acredito, porque estamos falando de 780 milhões hoje. Eu acredito que mais ou menos 2 empresas grandes instalando na cidade, nós chegamos mais de 2 anos a 1 bilhão de arrecadação na cidade. Isso é bastante dinheiro, dá para fazer um desenvolvimento bom na cidade. Por outro lado, a gente nota que os desvios de dinheiro diante do governo é muito grande. E acredito que só esse desvio de dinheiro, que segundo o que comentam na cidade, nesse governo passado, daria para fazer uma cidade nova. Então eu acredito que dinheiro tem, só que tem que ser bem aplicado, tem que ser bem utilizado. Porque nós não podemos achar que o dinheiro do povo pode ser jogado fora. Por esse motivo, nós temos esse projeto. E chegando lá, gente, nós vamos administrar como empresa sim a prefeitura. Tem candidatos, por exemplo, me questionando, dizendo que em prefeitura não é empresa onde você administra como uma empresa, como uma fazenda. Eu falei que sim, a prefeitura é a maior empresa prestadora de serviço à cidade mineira, onde ela presta serviço de educação, transporte público, segurança, saúde, e aí vai todas as dependências da prefeitura, do poder público. Então, quem não sabe o que administrar, não pode ficar falando no programa eleitoral hoje que vai administrar a prefeitura. Ao mesmo tempo, o candidato critica que não é a mesma coisa administrar uma empresa, ele fala no programa que vai administrar a prefeitura. Então, está havendo controvérsias aí, está havendo uma conversa que não se diz. E outra coisa, eu não gosto de discutir com quem nunca administrou carrinho de pipoca. Eu gosto de discutir com quem já administrou alguma coisa. Quem nunca administrou nada, fica muito difícil discutir com ele. Porque eu sei exatamente como administrar uma empresa, como administrar uma fazenda e uma prefeitura. A questão é a mesma coisa que eu falo do piloto. O piloto, quando está na cabine de comando, se ele está num Paulistinha ou está num Boeing, é a mesma coisa. O que tem para trás, ele tem que conduzir bem a nave. O que está para trás não importa o tamanho dela. O que tem que ter bom é o comandante bom. Se tendo um comandante bom, não importa o tamanho do avião. Por isso, tem um piloto voando um Paulistinha, um teco-teco, se chama, e vendo aqueles tremendos 747, 400 voando aí, o hotel 380 hoje, que é 800 passageiros. Então não importa o tamanho da máquina, o que importa é quem está administrando ela. Isso sem fazer muito bem, e com certeza a Mineira vai ter um grande administrador preocupado. Então a questão de ficar engessado. Por esse motivo, não. Como eu falei, nós temos muitas áreas na cidade que pode ser enviado propostas da Câmara Municipal para ser vendidas essas áreas e serem aplicadas nas grandes obras que necessita a cidade. Isso desonera, limpa essas áreas que estão atrapalhando a cidade com sujeira e incomodando os seus vizinhos. Por esse motivo, isso aconteceu em Piracicaba com Baixas Neves. Ele tinha um monte de prédio do velho lá que não usavam para nada, ele vendeu tudo e construiu os viadutos novos, ali os viadutos praticamente, lá nas pontes. Então, o gestor público não pode depender só de arrecadação. Ele tem que saber como administrar, porque é na dificuldade que você vê o administrador, e não com as burras cheias de dinheiro, com os cofres cheios. Nessa época é difícil administrar. Agora, com muito dinheiro é fácil. Eu quero administrar a cidade sem nada. Então tem que ter coragem, competência, capacidade para fazer de uma Mineira funcionar com dinheiro ou sem dinheiro. Por isso eu falei para vocês, ter projetistas bons, capacitados, para fazer projetos de viabilidade, Mineira vai ter dinheiro sobrando. Obrigada, candidato. A doutora Liliane Elias, da Comissão da Advocacia Pública de São Paulo e Limeira.
Gostaria de ouvir de Vossa Senhoria as intenções na criação da Procuradoria Municipal, por ser decorrente de lei e, sem dúvida, de grande importância com benefício à população. Eu não entendi a minha pergunta. Procuradoria como? Procuradoria, eu não entendi. Quer explicar, doutor? Eu vou refazer a pergunta, porque é uma área técnica da advocacia. Ah, tá. Porque, olha, deixa eu deixar bem claro para vocês. Deixa eu só encerrar a pergunta da doutora Liliana Elias. Nós temos visto, nos últimos 30 anos, advogados a serviço da pessoa física do prefeito, que não tem interesse em defender os interesses do município. A proposta nossa, a doutora Eliana, ela faz parte da Comissão Estadual do Advogado Público, e a proposta nossa, como na Ordem dos Advogados, seria criar uma Procuradoria-Geral do município. A exemplo da Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral da União, onde essa pessoa, através do Procurador-Geral e os procuradores submissos a ele defenderia não a pessoa física do prefeito, mas defenderia os interesses. E a nossa preocupação é essa como entidade. Por essa razão que eu estou refazendo a pergunta da doutora Liliane, no sentido de que uma procuradoria, e esse é o compromisso que eu gostaria que o senhor assumisse, no sentido de criação dessa procuradoria, com orçamento próprio, com autonomia para decidir, mesmo que os interesses do procurador fossem contrários aos seus interesses. Eu não sei se eu fui mais claro. Perfeitamente. Logicamente eu gosto, quando se fala em procuradoria, porque você divide as responsabilidades. O prefeito que fala que gosta de procurador está fazendo alguma maracutaia na treta e não quer ser investigado, né? Então, quando você tem uma procuradoria, é importante. Como nós falamos em criar uma ouvidoria na prefeitura também. Porque hoje o 5.000 da prefeitura me parece um 7.1, né? Porque ninguém tem retorno de nada, é complicado. Então, por esse motivo, nós vamos criar uma ouvidoria. Porque a intenção nossa é atender bem a população. E por esse motivo, se você tiver pessoas, isso eu confesso que quando estou falando, estou ouvindo as categorias, ouvindo as classes, ouvindo a população, os bairros, para melhor administrar a cidade, eu quero ouvir as pessoas. É um caso que não me apareceu ainda, vou estudar, porque tudo que falei para vocês, tem um problema aqui, eu saí pesquisar e buscar se tem algum lugar que funciona bem, que não vai me trazer problema. A coisa que eu menos quero no meu governo é criar problema, principalmente para a cidade e para a população. Tudo que for bom para a população, for de interesse da população, se for só interesse de vocês, por exemplo, não me interessa. Se for interesse da população, com certeza eu vou acatar e nós vamos trabalhar em cima disso aí para criar isso aí. Tá? Mas eu não sei ainda, eu vou ter que entender um pouquinho como funciona. Como tornista, é questão mais técnicas. E eu já falei que nesse me fizeram uma pergunta se eu conheço um pouquinho alguma coisa da saúde. Eu falei, se for alguém para me operar, vou matar o paciente, não tem jeito, eu não conheço. Eu tenho que ter um técnico especialista para fazer isso. Por isso, vou estar cercado de pessoas competentes, técnicos, para me ajudar a elaborar questões técnicas. Agora, o mato, o grosso, eu sei muito bem como fazer, e sei muito bem o que é bom e o que não é bom para a população. Eu não sei se eu consigo responder, mas logicamente nós vamos. Não sei se quer completar, Gasol, mas eu preciso estudar exatamente o caso, que eu não sei como funciona ainda. Tudo que eu falei, que discuti, eu já fui em outras cidades. Se funciona, se tem e é bom para a cidade, com certeza eu farei. E aí eu quero dar um conselho para o senhor. Consulte a OAB. Sempre. Eu vou consultar a OAB e vou consultar cidades que já têm e ver como está funcionando. Se tiver perfeito, funcionando, não é apenas mais um gasto com o poder público, é mais uma entidade também, aí tudo bem. Eu sou bem claro nas minhas posições, gente, para não deixar tudo aquilo que eu penso, sabe? Obrigada, candidato. O Machado, do Sindicato dos Motoristas. Qual é o projeto para o comércio no centro de Limeira, inclusive quanto à segurança de pedestres? Porque em outras cidades não circulam carros dentro do âmbito comercial.
Estivemos dando um programa também sobre acessibilidade. Infelizmente, a acessibilidade nossa está difícil você na cidade. Nós temos um ator nosso, onde foi na volta da Verdi Roda para a gente filmar ele, a primeira descida ele não conseguiu passar. Então, se fala em acessibilidade, está complicado. Hoje nós precisamos ter um grande programa de Maringá Gasotti, de remoção de árvores grandes, que foi plantada inadequadamente na cidade e hoje está tem grandes transtornos. E nós precisamos revitalizar todo com árvores, né, espécimes adequadas para hoje a função da cidade. Logicamente, nós precisamos reestruturar tudo isso aí, inclusive as calçadas hoje, de uma forma geral, eliminando os buracos. Tantas pessoas que vocês não conhecem, que torcem o pé diariamente, se machucam os idosos. Então, o problema de acessibilidade já foi perguntado, não deve ter falar, faz parte do nosso programa também. Agora, quando se fala em trânsito hoje, nós queremos ter um estudo, nós falamos do estudo viável para a Mineira, nós falamos inclusive no trânsito dela. Não adianta eu pensar que é melhor fazer um calçadão igual da Praça Toledo Barros Toda para dar tranquilidade aos lojistas e comerciantes. Eu gostaria de fazer isso, mas não vou fazer nada sem um estudo de especialistas para saber a viabilidade tanto no comércio, como para os motoristas e de uma forma geral para a cidade. Por isso, sou a favor de trazer, porque eu não sei, porque nós temos pessoas que podem responder, trazer pessoas de fora competentes. Porque nós temos já pessoas urbanistas que conhecem muito bem isso daí. Tive eu, o Tiago Gavinari, em Curitiba, falando com um urbanista que é da cidade, me parece que é a família Dordeiro, me parece, que é onde o cara é o mais entendido de Curitiba hoje sobre mobilidade e sobre o trânsito central da cidade. Então, nós vamos procurar pessoas desse nível para nos acompanhar, para nos assessorar e fazer o que é melhor na cidade. Porque nós não vamos tomar atitude nenhuma sem ter certeza que essa atitude, esse compromisso nosso vai resolver um bem geral da população. Obrigada, candidato. A Daniela, da OAB, gostaria de saber quais são os projetos para o desenvolvimento da área rural, incluindo a segurança. A área rural, nós já falamos de aumentar o batalhão, né, rural, aumentar por viaturas de acordo com o local, viaturas mais reforçadas e patrulhamento, pelo menos dobrar de cara o número das viaturas na área rural. Ao mesmo tempo, nós vamos, com o recurso da Prefeitura, falamos em 20 quilômetros de asfalto na área rural, que faz décadas que não é feito nenhum. E também, mudamos o projeto, solicitar dinheiro do governo federal e estadual para asfaltar quanto mais quilômetros, melhor de estrada rural. Fazendo assim, acabar com essa manutenção grande que nós temos, que é um caminhão de dinheiro que vai toda semana, e a primeira chuva que dá, termina tudo. Eu falo isso porque na minha fazenda eu tenho 120 quilômetros de estradas rurais, e todas elas muito bem cuidadas. E nós podemos andar qualquer estrada lá dentro a 120 km por hora. Então nós sabemos muito bem, conhecemos como arrumar estradas. Logicamente, em Limeira já passou da hora de nós termos nossas estradas asfaltadas. Mas sabemos que isso não é para 1 ano, 2 anos. Mas vamos fazer um projeto para conseguir, pelo menos nos próximos 4 anos, fazer muito mais que 20 km de estradas rurais. Aí seria feito também a deficiência pessoal que não tem a metragem, os quilômetros de estradas rurais. Quem mora lá não sabe como chegar na casa dela, não tem identificação. Assumimos um compromisso também de monitorar e fazer exatamente isso daí. Botar os quilômetros para o endereço praticamente específico. Hoje, a guarda é chamada nos PIRES e ninguém sabe que quilômetro que é, não tem uma identificação perto de onde que é. Vai tudo às cegas hoje. Então, nós precisamos, com esse tipo de trabalho, nós darmos condições de direção e endereço para a guarda chegar o mais rápido possível nesses locais.